O Quebec atrai todos os anos milhares de imigrantes de várias partes do mundo, dentre as quais o Brasil. É o único território de língua francesa da América do Norte que estimula a entrada de profissionais qualificados e que tem interesse em permanecer como residentes no Canadá. O papo agora é o processo de seleção e os requisitos básicos para a imigração. Soraya, e como que funciona o processo de imigração? De qual visto nós estamos falando? Bom, excelente pergunta, porque quando a gente viaja para o exterior, tem diversos vistos. Tem o visto de turista, o visto de trânsito, de estudos, né? Nós estamos falando do visto de residente permanente. Ele garante ao titular desse visto todos os direitos e obrigação de um residente local, de um canadense de origem, exceto a participação na vida política. Ele não pode votar, nem ser votado e não tem o passaporte canadense. Fora isso, ele tem direito ao acesso à educação, à saúde, como se fosse um canadense. Não tem nenhuma restrição. Pode trabalhar na função pública, prestar concurso, abrir empresa. Então, a pessoa que está nos escutando pode pensar, eu tenho tal direito? Sim, tem todos os direitos, exceto passaporte e a participação na vida política, eleição. O visto de residente permanente, ele vai mais além. Depois que o imigrante morar 3 anos no Canadá, ele tem direito a solicitar a cidadania canadense. Com a cidadania canadense, ele obtém esses dois direitos que estavam lhe faltando, que é o passaporte canadense e a participação na vida política. Com o passaporte canadense, ele mantém também o passaporte brasileiro, mantém o passaporte da Comunidade Europeia. Então, ele se transforma, digamos assim, ele adquire a cidadania canadense depois de 3 anos morando no Canadá. Então, você percebe que é um visto único no mundo, é um visto de residente permanente que leva a cidadania canadense após 3 anos de residência, sem ter a obrigação, digamos, entre parênteses, essa obrigação que para se tornar um canadense eu tenho que casar com um canadense, tenho que ter filhos no Canadá, se tiver, se quiser, melhor ainda, digamos assim, né, até numa brincadeira, mas é um processo de visto de residente permanente com todos os direitos e depois já da residência permanente, o direito à cidadania canadense, mantendo a cidadania brasileira e a cidadania europeia, se for o caso daquele que estiver nos escutando. Gil, e quais são os critérios de seleção para o profissional qualificado? Como funciona essa seleção de trabalhador qualificado para um programa de imigração para o Quebec? São itens, diferentes itens que ganham uma pontuação. Cada item tem uma pontuação. Se faz o somatório dessa pontuação, é preciso alcançar uma certa altura de pontos para ser selecionado no processo de imigração. Por exemplo, um dos primeiros critérios que é importante é o critério do nível de qualificação, de nível de escolaridade. É importante ressaltar que o requerente principal precisa ter o secundário completo, senão ele impede de poder participar. O critério de nível de escolaridade, ele dá uma pontuação que é calculada em função do diploma obtido. Maior o diploma que você tem, técnico, tecnólogo, graduação, mestrado, maior pontos você ganha. Exatamente, nós aceitamos todos os diplomas de todos os níveis e conforme explicar meu colega, maior o nível desse diploma, então o nível tecnólogo, ele tem uma pontuação universitária, uma pontuação maior, o mestrado e doutorado, uma pontuação maior ainda. Nós aceitamos todas as áreas de formação, agora algumas áreas são prioritárias que têm uma pontuação maior. Nós já falamos das áreas que têm maior busca, então candidatos que têm um diploma na área de enfermagem, química, bioquímica, estatística, matemática, eles vão ter uma pontuação maior do que outros que não têm uma formação na área em demanda. Para ter essa pontuação, a peculiaridade, para ter essa pontuação, a área de formação, ele precisa ter um diploma na área. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um químico, ele precisa ter um diploma de químico. Quando eu falo de um administrador, ele precisa de uma formação de administrador. Não adianta falar, eu me formei em economia, mas trabalho na área de administração. Ele não vai ganhar o ponto de administrador. É o diploma na área que nós estamos buscando. Esses critérios, essas áreas estão na internet. Então, o importante é saber que o diploma tem que ser na área buscada. Mas aqueles que não têm o diploma também estão sendo selecionados, mas ele vai ter menos pontos do que aqueles que têm uma formação na área. Não é exigido experiência profissional na área de formação. Ele pode ter
a formação numa área X e uma experiência profissional em outra área. Nesse critério de experiência profissional, nós aceitamos toda a experiência profissional adquirida legalmente. E aí uma questão até que a gente estava se colocando, como que se comprova uma formação legal? No Brasil é muito simples, se comprova por documentos como, por exemplo, carteira de trabalho assinada, uma carta da empresa, contratos de serviço, aqueles que são autônomos, médicos, dentistas, advogados, com declaração de imposto de renda, com a abertura da empresa, ele consegue comprovar que ele trabalha no Brasil legalmente. Então, essa experiência profissional dos últimos 5 anos, quantos anos ele tem de experiência, e quanto maior for os anos de experiência profissional, maior a sua pontuação. Para saber quais os documentos que nós aceitamos, aqui ficaria muito longo de falar, nós temos o nosso site em português que mostra exatamente os documentos que a pessoa pode enviar. Soraya, e língua francesa? É importante a proficiência em língua francesa? Fundamental. Ele é fundamental tanto no processo de imigração para que o candidato seja selecionado pelo Quebec, não tem um nível mínimo exigido nem máximo exigido. O nível de francês depende das características de cada dossiê, de cada perfil. Então, em média, nossos candidatos têm um nível intermediário para avançado de francês. Mas ele também é muito importante para a vida no Quebec, porque o Quebec se passa em francês. Então, mais do que uma exigência do processo de imigração, é uma necessidade para a sua colocação profissional, social na província do Quebec. E um outro critério também muito importante, que nós estamos falando no final, mas ele é bastante importante, é a idade. Os candidatos, eles devem ser de preferência jovem. O Quebec busca candidatos que tenham de preferência até 35 anos de idade. Então, como a gente explicou no começo, são critérios com pontos. Até 35 anos de idade, o candidato tem uma pontuação máxima e depois os pontos vão caindo. E aí fica bastante difícil, um candidato que tenha mais de 35 anos, fazer o processo de imigração. Para um casal, os critérios são os mesmos, então tanto o requerente principal, que pode ser o homem ou a mulher, tem que ter estudos, conhecimento de francês, experiência profissional. Então, no caso, por exemplo, que a gente estava falando aqui da idade, se a mulher é mais jovem que o homem, convém que ela seja requerente principal, desde que ela tenha estudos e conhecimento de francês. E um outro critério que no Brasil se pergunta muito, filhos. Quem tem filhos são beneficiados ou desfavorecidos? São beneficiados. O Quebec necessita de povoar a província, então quem tem filhos tem uma pontuação maior, filhos pequenos, até 12, 14 anos, tem uma pontuação, então isso também é importante. E aí tem critérios menores, menos importantes e difíceis, às vezes, para um brasileiro, como estadia no Quebec, aqueles que já moraram no Quebec, aqueles que têm família no Quebec, também tem uma pontuação. E o processo, finalmente, também visa pessoas que tenham conhecimento sobre o Quebec. Então, nós temos um critério importante que é adaptabilidade. Qual o conhecimento que ele tem da província do Quebec, mas um conhecimento prático. Um conhecimento sobre o mercado de trabalho, possibilidades que ele tem de emprego na província do Quebec. Então, ele vai buscar em sites de emprego, fazer seu currículo em francês. Ele tem que chegar na hora da entrevista com um plano de imigração. Eu vou imigrar para o Quebec para trabalhar e eu já fiz essas buscas de emprego. Esse é um critério também bastante importante. E, por último, um critério financeiro. O Quebec busca pessoas que tenham condições financeiras de se estabelecer na província logo na chegada. Então, não tem nenhuma ajuda financeira. Normalmente as pessoas não perguntam quanto que o Quebec está favorecendo, patrocinando. Não tem nenhum apoio financeiro. Então, o imigrante ele tem que ter condição financeira de se manter. Esse valor está no nosso site, a pessoa tem que se comprometer a levar esse valor. Hoje, em 2011, que nós estamos gravando essa entrevista, o valor mínimo para uma pessoa solteira é de $2.500. Depois, casais com filhos, tem a tabela na internet. Então, ele tem que provar, ele não necessita provar, que ele tem esse valor, senão ele assina um documento falando eu tenho condições financeiras de me manter quando chegar na província do Quebec. Então, esses são nossos principais critérios, não sei se quer que eu retome, então são nível de escolaridade,
área de formação, experiência profissional, conhecimento linguístico, colocando uma ênfase grande no francês, a idade do candidato, a capacidade financeira que ele tem de se estabelecer na província do Quebec, o conhecimento do mercado de trabalho que ele tem, e aqueles que têm filhos são beneficiados, aqueles que conheceram o Quebec, aqueles que têm família no Quebec também têm uma maior pontuação. Um plano do que fazer lá, né? E Gil, e onde o candidato encontra uma possibilidade de pontuar essas qualificações? Existe um teste online? Exatamente. Existe um teste online que é uma avaliação online gratuita e anônima. Ela é colocada à disposição do público para que quando uma pessoa vai enviar seu dossiê, ele já verificou se seu perfil tem uma chance alta de ser selecionado. Como ele é gratuito e anônimo, também esse teste online ele é sem compromisso para a pessoa. Então a pessoa pode também antecipar uma situação futura. Hoje, seu perfil não passa numa seleção, verifique uma situação futura se você não poderia adquirir um perfil que seria selecionado e ir até esse perfil antes de enviar seu dossiê. É fundamental que o candidato interessado a participar do processo de imigração do Quebec faça o teste online e, como disse o Gil, só envia sua documentação para o nosso escritório quando ele tiver o perfil buscado. Isso significa que, se ele fez o teste online 10 vezes, 20 vezes, antecipando todas as possibilidades, e ele no teste online ele é recusado, a nossa orientação é que não envie o dossiê. Porque o dossiê tem taxa, envolve expectativas, ele vai ter uma expectativa de ser selecionado. É um processo claro, transparente, está na internet a pontuação, não é um jogo de azar, não é um concurso de competição entre os candidatos, é o candidato e o perfil. Ele tem ou ele não tem um perfil. No entanto, se você fez o teste online e fala assim, olha, você para ser selecionado precisa ter 5 anos de experiência profissional e nível intermediário de francês, e você não tem ainda esse perfil, nossa orientação, vá buscar os 5 anos de conhecimento de experiência profissional, adquira seu francês e depois você manda a sua documentação. No entanto, se você faz só teste online e hoje com o seu perfil, nível de francês, idade, enfim, todos os critérios você aceita, aí sim você pode mandar a sua documentação. Importante saber que o processo não tem data de começo nem de fim. Ele é aberto o ano inteiro, todos os anos. Não existe essa necessidade de correr para fazer o processo de seleção. Vai melhor se preparar, se organizar, conhecimento de francês, conhecimento sobre o Quebec, experiência profissional e depois fazer o pedido de imigração. Você fez o teste online, o resultado foi positivo, você preencheu a documentação e enviou a documentação ao escritório. Qual é o próximo passo agora? Próximo passo é toda essa documentação, formulário, só lembrando que está então no nosso site internet, o site está em português, tem lá os formulários, os documentos que devem ser enviados, os documentos não precisam ser traduzidos para o francês ou inglês, o candidato manda os documentos, xerox simples de documentos em português, e aí depois, mais ou menos 4 a 5 meses, ele é chamado para uma entrevista. A entrevista acontece normalmente no escritório do Quebec em São Paulo, para os candidatos da região sul e sudeste e para os candidatos da região norte e nordeste, normalmente na cidade de Salvador. E então, mais ou menos 4 meses ele é chamado para uma entrevista. Por isso, volto a insistir, ele precisa ter primeiro os critérios, responder os critérios e depois enviar a documentação, porque a análise de dossiê é muito rápida. Em 5 meses, pouca coisa mudou na vida da gente, né? Você não terminou a faculdade, você não melhorou tanto assim o seu francês. Então, ele precisa primeiro ter o perfil, depois ele envia a documentação. Por isso, nosso escritório em São Paulo, o endereço está no nosso site. E lembrando também que quem tiver dúvida sobre o processo de seleção pode participar de uma palestra, se inscrever numa palestra gratuita em português, que acontece em diversas capitais brasileiras. E aqueles que moram em São Paulo, às vezes ficam com a vontade de ir até o nosso escritório, ter um atendimento personalizado. Infelizmente, nós não temos esse atendimento personalizado. Então, se você tem alguma pergunta, que envie uma pergunta, consulte o nosso site, envie uma pergunta por e-mail, nós vamos responder por e-mail. Uma outra curiosidade que muitos candidatos à entrevista têm é o que cai na entrevista? Quais são as perguntas que são feitas na hora da entrevista?
Ninguém tem bola de cristal. O conselheiro que faz a pergunta, ele tem um roteiro dele, não tem um questionário pré-determinado de perguntas. Mas, sem dúvida, ele vai perguntar a área de formação, por que você está indo para o Quebec, quais são os seus objetivos de se estabelecer na província do Quebec, o que você conhece do mercado de trabalho, se você já buscou emprego, não tem necessidade de estar empregado, 99,9% dos candidatos brasileiros saem do Brasil sem emprego, mas eles têm que mostrar interesse de conhecer o Quebec, mais que interesse, de conhecer já o mercado de trabalho. Então, a maioria das perguntas é em torno da experiência profissional no Brasil e do que ele pretende fazer no Quebec. E tudo se passa em francês. Maravilha. Mas se você tem interesse em saber o que fazer depois da entrevista e depois de ter sido aprovado, fique conosco.